Quando eu nasci, um primo de meu pai, vamos chamar assim, era ditador do país, né? E meu pai sempre, embora bem mais moço que ele, tinha uma relação muito estreita. Sempre que íamos no Rio, íamos ao Palácio do Catete, né? E de modo que eu sempre vivi dentro de minha casa um clima político muito intenso. O meu pai era oficial do Exército, natural de São Borja. Meu avô também era de São Borja. Minha família paterna sempre fez política no Rio Grande do Sul. O irmão de meu pai foi governador do Sul, foi interventor, foi senador do Sul. Mas meu pai foi, como oficial do Exército, foi servir em São João del Rei, no 11º Regimento de Infantaria, onde praticamente adotou a cidade como sua. Lá nós moramos muitos anos. Ele casou com uma irmã do Tancredo, que também família política local. E ali eu vivi praticamente os 14 primeiros anos da minha vida. Depois fui para o Rio, terminei meu curso do Colégio Militar no Rio de Janeiro, fiz meus cursos universitários no Rio, casei no Rio, minhas filhas nasceram no Rio, de modo que a minha ligação com o Rio sempre foi muito profunda. Eu era estudante de Direito e ali, na deposição do Getúlio, era um processo que começou em 1953, havia uma reação muito grande. E eu hoje, com o tempo, e a gente vê como as coisas funcionam, conhecendo um pouco de história, eu acho que o grande problema relacionado com a deposição do Getúlio, em 54, foi a posição que ele havia tomado de estabelecer o monopólio do petróleo. Assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Naquela época era um crime a pessoa falar em monopólio do petróleo, num país em que praticamente um grupo limitado de empresas multinacionais comandava o país e tinha uma força muito grande. Naquele período de 53, 54, você tinha uma única estação de televisão, que era ocupada dia e noite pelo Lacerda, que ia criticando Getúlio numa campanha muito violenta. E eu lembro meu pai me contando que, em determinado momento, ele, ainda na Casa Militar do Getúlio, foi ao Chateaubriand, e perguntando se não podia atenuar um pouco a campanha contra o Getúlio, que era feito nas televisões dele. E ele disse ao meu pai: olha, que o problema é que o Getúlio está querendo comunizar o país, fez uma estatização do petróleo. Se ele praticamente voltar atrás na Petrobras, a televisão é dele o tempo todo. E meu pai falou com o Getúlio disse: não, eu já sabia disso, mas eu não volto atrás no problema da Petrobras. Quando o Getúlio caiu, em 1954, começou logo um movimento muito grande. De um lado, aqueles que queriam impedir a eleição do Juscelino, e outros, aqueles que queriam garantir o processo eleitoral e a posse. Então, várias fórmulas foram apresentadas: União Nacional, candidato de consenso. Todos eles queriam impressionar que o Juscelino retirasse a candidatura. Mas ele, numa posição muito corajosa, ele antecipou a convenção do PSD no início de 55, lançou a candidatura dele, e foi aquela frase célebre: quando fizeram aquela pressão, chegou a haver até um ensaio do movimento, do manifesto militar. Ele disse: Deus poupou-me o sentimento do medo. E da mesma maneira que havia, de um lado, um movimento muito grande, tentando, em primeiro lugar, retirar a candidatura do Juscelino, e depois da eleição impedir a posse, o outro lado começou a se organizar também. O ministro Lott, o general Lott, que era ministro do Exército, tinha uma posição muito legalista. Ele não admitia ruptura constitucional. Quando chegou em novembro de 55, depois da eleição do Juscelino, o grupo que estava no poder, que era o presidente Café Filho, tentou um golpe de Estado. Então, o que eles procuraram fazer? O Café se afastaria da presidência da República, como se estivesse doente, e assumiu a presidência um deputado de Minas,
presidente da Câmara, que era o Carlos Lúcio, deputado de Leopoldina, eleito de Leopoldina, e ficava mais fácil, até como deputado mineiro, conduzir o golpe de Estado. Houve um acontecimento, faleceu o general Carrombert, que era um grande líder militar naquela época, que as Forças Armadas participavam ativamente dos acontecimentos políticos. E no enterro do general Carrombert, houve um discurso feito por um coronel Mamed, em que agredia muito a situação, a possível volta de pessoas comprometidas com o getulismo ao poder, entre os quais o Juscelino. E aí houve o seguinte, como ele estava na Escola Superior de Guerra, o Marechal Lott só podia prendê-lo com autorização do presidente da República. E dentro desse impasse, o presidente da República negou a autorização. E ele decidiu, então, botou o cargo à disposição, que ia ser entregue a um general também comprometido com o golpe, o general Fiuza de Castro. Isso foi em 10 de novembro de 55. Mas nesse período que marcaram a posse para o dia seguinte. Mas já havia um movimento militar muito grande, comandado pelo general Denis, que era comandante do primeiro exército, de garantir a posse do Juscelino. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse. Minas já estava muito preparada e vários estados já estavam mais ou menos compromissados, de modo que na manhã de 11 de novembro, o Lott colocou o carro no dia 10 de novembro. Foi para casa e ali o movimento foi para a rua. Eu me lembro disso porque meu pai comandava o 3º Regimento de Infantaria, que era em São Gonçalo. E na minha casa faziam grandes reuniões de generais, coronéis, todo nesse movimento. O general Denis ia com frequência, viam 2 coronéis Bittencourt, que também compareciam, que eram articuladores desse movimento para garantir a posse do Juscelino. De modo que no 11 de novembro, esse grupo botou a tropa na rua e antes mesmo do Lott decidir. Quando o Lott decidiu comandar o movimento, eram 5 horas ou 6 da manhã, praticamente o movimento já estava pronto. E recebeu a ordem do Denis para trazer a tropa. E ele trouxe a tropa toda, não atravessou as barcas, passou por Magé e ocupou ali a Praça da República. E, posteriormente do movimento, o Lott chamou meu pai, o Lott era um legalista enorme, e perguntou como é que ele tinha trazido a tropa de São Gonçalo à Praça da República em 5 minutos. Meu pai não entrou em detalhe, falei, eu não me lembro o período ou quanto tempo eu levei para trazer a tropa de São Gonçalo à Praça da República. Mas, em decorrência disso, durante todo o período, o meu pai, que participou ativamente do movimento da posse do Juscelino e que trouxe as tropas, o Lott colocou ele numa função subalterna, onde ele ficou todo o tempo do governo Juscelino e só voltou quando o Denis assumiu e ele aí foi para o gabinete dele. Quando eu voltei de um curso não de graduação, o que eles chamavam undergraduate, que eu passei 2 anos na Califórnia, o Tancredo assumiu a Secretaria de Finanças de Minas. E havia no Rio de Janeiro uma delegacia fiscal do Secretaria de Finanças, porque naquela época o café era a grande fonte de recursos dos estados. O imposto de exportação era um imposto estadual e Minas era o grande exportador de café. De modo que eu fui subchefe da delegacia fiscal de Minas, no estado do Rio de Janeiro, isso em 58. Posteriormente, quando o Tancredo assumiu o cargo de primeiro-ministro, em 1961, 7 de setembro de 61, eu fui designado, havia um cargo que chamava secretário particular do presidente do Conselho de Ministros. De modo que eu ocupei esse cargo até a desincompatibilização do Tancredo, que ocorreu em junho de 1962. Eu participei em 1960, eu era estudante de Direito, e fui para Belo Horizonte, onde fiquei na casa do Tancredo, no Rio. Aí me afastei 2 meses da faculdade e fui para Belo Horizonte, onde eu tive um papel naquela época
na campanha do Tancredo para o governo de Minas em 60, a mesma que o Aécio teve na campanha do Tancredo para a presidência da República. Eu morava na casa do Tancredo, atingi uma posição de secretário, e era uma campanha que todos consideravam uma campanha extremamente vitoriosa. 90% dos prefeitos apoiavam o Tancredo. Não havia, acho que nem o Magalhães acreditava que ia ganhar. Mas você teve ali o fenômeno do Jânio Quadros, foi muito forte. O Jânio passou como um verdadeiro furacão. O lote que puxava a presidência da República, a candidatura não cresceu. E a candidatura do presidente geralmente tem muito reflexo sobre a de governador numa eleição casada. E ali, de repente, quando ninguém esperava, você não tinha essa sofisticação que você tem hoje de institutos de pesquisa mais sofisticados. Você ia medir a vitória de cada um pelo número de prefeitos, pelo número de deputados. Mas aconteceu que a campanha do Magalhães foi brilhantemente conduzida pelo Zé Aparecido, que era um gênio político. Houve alguns equívocos. Naquela época, você podia ter 2 vice-candidatos a vice-governador na mesma chapa. Houve uma divisão no campo o PR, que apoiava o Tancredo, tinha um candidato a vice-governador, o PTB, que apoiava, tinha outro candidato, de modo que isso sempre criou algum conflito nos municípios, de modo que ali, quando abriu as urnas, quando as urnas foram abertas, foi uma verdadeira calamidade. Foi uma derrota dessas violentas. Eu acho que o Tancredo só se recuperou dessa derrota no dia que ele foi eleito novamente governador de Minas. A renúncia do Jânio foi 24 de agosto, mas ele já assumiu a presidência da República. E o que eu lembro foi na Granja do IP, o Carvalho Pinto, que era governador de São Paulo, fez uma narração ao Tancredo, em que ele contava que foi receber o Jânio em Cumbicas e o Jânio lá chegou. E no grupo ele perguntou: mas por que o senhor fez isso, presidente? Por que o senhor renunciou? E o Jânio disse: mas o Congresso aceitou a renúncia? E ele, Carvalho Pinto: mas presidente, era unilateral, o Congresso não tinha que aceitar. E que ele dizia: mas que Congresso, hein? Mas que Congresso? Quer dizer, é uma fase da história do Brasil que não está bem pesquisada, que não está bem examinada. E você vê uma carta de renúncia entregue ao ministro da Justiça, o ministro da Justiça rasgava a carta. Eu devo dizer que rasgava a carta, não levava. O ministro da Justiça levou ao Congresso. Será que esse ministro da Justiça achou que aquilo tinha que ser apreciado pelo Congresso? Será que eles acharam que depois do Congresso aceitar a renúncia, viu um movimento popular? Será que os ministros militares ficaram satisfeitos de ficar livres do Jânio? Ou será que realmente eles fizeram... Existem versões conflitantes. E eu me lembro vamos dizer, contado por meu pai, que ouviu que era subchefe da casa dele, e que os 3 ministros militares foram ao Jânio e que o Jânio teria dito: olha aqui, eu vou entregar a carta a vocês. E os militares disseram: não aceita a carta, se você tiver que enviar ao Congresso. Outro, às vezes, se eu não me engano, narrado pelo Zé Aparecido, diria que os militares falaram com o Jânio: se o senhor quiser fazer um movimento, nós fechamos o Congresso. O almirante Reck me contou a seguinte situação: que o Jânio estabeleceu uma ordem, um mecanismo para eles, que quando eles pegavam um despacho de papel, e que ele escrevesse atrás, começando do fim para o princípio, que era uma ordem para não ser discutida, que tinha que executar. E que há 2 meses atrás ele tinha mandado um documento dessa natureza para os ministros militares para que eles se preparassem para a invasão da Goiânia. E que eles estavam numa posição sem saber como lidar aquilo, porque era, da maneira que foi enviado o documento, era para não ser discutido. De modo que eles receberam com grande alívio o momento em que o Jânio renunciou. O parlamentarismo foi uma forma de composição
para contornar uma crise militar muito forte, porque os 3 ministros não aceitavam a posse do Jango. O Brizola comandou um grande movimento, um dos mais importantes da história brasileira, um movimento de resistência no Rio Grande do Sul. E o parlamentarismo foi uma forma de entendimento. Eu realmente não tenho noção se naquela época em que foi criado o parlamentarismo já havia algum compromisso do Tancredo, que foi que articulou o sistema, em que pudesse voltar ao presidencialismo em determinado momento. No dia 1º de maio de 62, houve a inauguração de um forno de Volta Redonda. E eu fui de carro na frente do Tancredo discutindo com o Virgílio Távora, e o Virgílio disse para ele: "Ô Tancredo, no regime parlamentarista, os membros do Conselho não precisam se desincompatibilizar para disputar a eleição de deputado. Eu acho que essa ideia que você já está passando por você, que vai ter que se desincompatibilizar em junho, eu acho que não procede." O Tancredo falou: "Virgílio, não vamos conversar dessa história, não está na hora do momento." Mas eu achei que o Tancredo já sentia que existia um movimento muito grande visando a volta do presidencialismo, que vinha do Juscelino, que era candidato à presidência da República, do Lacerda, do Magalhães, dos governadores em si, que preferiam um regime presidencialismo. E o Tancredo achava que, de um lado, se foi ele que coordenou fez aquela grande negociação parlamentarista, isso é hipótese minha, é análise minha, ele nunca me disse isso. Ele achou que não deveria ficar ou ser responsável pelo fim do parlamentarismo. Ele achou que era inevitável, o movimento político era muito grande e ia desaguar no presidencialismo. Então ele achou melhor se desincompatibilizar e disputou as eleições para deputado em 62, onde teve uma brilhante votação. Houve uma grande dificuldade de formar o gabinete que sucedeu o Tancredo. O primeiro nome indicado, o Santiago Dantas, foi rejeitado pelo Congresso. Aliás, o próprio Jango enviou e o próprio Jango trabalhou para que ele fosse rejeitado. Posteriormente, o Auro Moura Andrade teve seu nome aprovado, mas na hora da formação do gabinete não acertou com o Jango a formação do gabinete, renunciou. E veio o terceiro, que foi o Brochado da Rocha do Rio Grande do Sul, que montou já um gabinete, mas caminhando já com o objetivo de restabelecer o presidencialismo. Dia 6 é a sua vez. Compareça e marque. Não, não, Não. não, não. Não. Meu povo, a decisão agora está em sua mão. No dia 6, vamos dizer que não. O ato adicional só aumentou a confusão. Com lápis na mão, vamos dizer que não, não e não.